Então, irmãos, vamos meditar aqui na caminhada do Filho de Deus. E vamos ver paralelo de situações que nós nos identificamos nessa caminhada. Primeira coisa, a primeira marca dessa caminhada é que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. O Filho de Deus, na sua caminhada, na sua trajetória nesse mundo, ele não pode ser guiado pelo seu coração, ele não pode ser guiado pelos seus sentimentos, intuições, o seu sexto sentido, aquilo que ele acha, entende ser o melhor. Mas o Filho de Deus, ele deve ser guiado pelo Santo Espírito de Deus. É isso que nós vemos aqui ser dito no verso 1, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, ao deserto. Quando olhamos no verso 14, ele ainda vai dizer: então Jesus, no poder do Espírito, retornou para a Galileia. Então, no começo da tentação, ao fim da tentação, é frisado a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo na nossa vida. Só que isso pode às vezes nos dar a entender que ser guiado pelo Espírito Santo é apenas ser guiado em triunfo, em vitória, num caminho fácil, num caminho confortável, num caminho de alegria. Mas isso não é verdade. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, lugar de provação, mas também lugar de oportunidade. Jesus foi levado para o deserto para ser provado pelo desígnio de Deus, pelo decreto de Deus. Deus o conduziu pelo seu Santo Espírito para aquele momento de provação. Às vezes na nossa vida passamos momentos turbulentos, momentos de dificuldade, e muitos às vezes de maneira temerária, precipitada, querem até repreender o inimigo. Não, porque isso é o inimigo. É o inimigo que me trouxe para essa situação, é o inimigo que está fazendo eu passar por essa dificuldade. E isso às vezes pode ser uma falta de discernimento. Porque nós olhamos aqui Jesus indo para o deserto, indo para um momento de prova, de teste, e ele foi guiado, conduzido pelo Espírito de Deus. Então, muitas vezes o Espírito Santo vai nos guiar, nos conduzir a momentos de provação, a momentos de fornalha. Seremos levados ao moinho de Deus, para sermos ali peneirados, triturados, trabalhados por Deus. E não serão momentos agradáveis, confortáveis, serão momentos de luta, de dificuldade, de abstinência, de negação dos nossos desejos. A primeira marca dessa caminhada do Filho de Deus é que nós seguimos esse caminho guiados pelo seu Espírito. A sua vida tem sido guiada pelo quê? Ou por quem? Pelo seu coração? Pelo senso comum? Pela mentalidade que norteia o nosso século, a nossa época? Aquilo que é politicamente correto? Ou você tem buscado ser guiado e se submeter à direção do Santo Espírito de Deus? Mesmo em situações que às vezes você não entenda completamente, mesmo em situações que num primeiro momento tragam dor, tragam dificuldade, representem provação na sua vida, mas você ainda assim continua se submetendo à direção do Espírito Santo na sua vida? Como igreja, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós não podemos ser guiados apenas pela mentalidade humana, pela lógica humana, pela razão humana, pelo senso comum, por teorias, por regras de administração disso ou daquilo outro. A direção da igreja de Jesus deve ser através do Espírito Santo de Deus. A segunda marca nessa caminhada, que além do Filho de Deus ser guiado pelo Espírito, o Filho de Deus é provado para amadurecimento.
O Filho de Deus é provado para amadurecimento. Jesus estava numa situação, num momento, onde ele foi honrado, onde houve uma manifestação do Deus Trino, onde a voz do céu dizia: este é meu Filho amado em quem tenho grande prazer, onde o Espírito Santo de Deus se manifestou na forma de uma pomba, e ali nas águas estava o Filho unigênito de Deus, e ali ele foi honrado, ali ele passou por um momento de glória, mas em apenas um momento, num passo, ele estava no deserto, ele estava na provação, ele estava ali no sofrimento. E assim na nossa vida também, muitas vezes vai ser um passo, um breve momento, que vai nos distanciar de um momento de honra, de glória, de bênção, para um momento de provação, de teste. E essa palavra tentação, no grego, ela tem vários sentidos e significados. Um deles é a ideia de provar, como, por exemplo, provar o ouro na sua qualidade, provar a força de um arco, que ele é ali estendido. Esse é o lado, vamos dizer assim, positivo do uso da palavra. E, obviamente, há o sentido negativo dessa palavra grega, que é a ideia de seduzir, é a ideia de cooptar, de atrair em direção ao erro, ao mal e ao pecado. E Tiago 1,13 vai nos lembrar que ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus é justo, reto e santo, e assim nunca nos tenta ou nos seduz para cometer o mal. Mas quando caímos em tentação é porque fomos atraídos pela nossa própria cobiça, ganância, desejos obscuros do nosso coração. Deus nos prova para amadurecimento, para crescimento. E a Bíblia vai dizer que Ele não nos prova e não permite provação acima das nossas forças, acima da nossa capacidade. Deus não vai nos permitir passar por uma provação sobre-humana. Pelo contrário, ao permitir, ao nos enviar a provação, Deus já prepara também provisão, livramento, socorro. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas somos também provados para amadurecimento. E aqui, Satanás, o diabo, ele começa essa provação dizendo: se és filho de Deus. Ele não está questionando se Jesus é filho de Deus. Essa seria uma tentação muito difícil do Senhor Jesus cair nela. Ele não ia duvidar da sua identidade. Ele não ia duvidar que ele é filho de Deus. Assim como você também, a grande maioria aqui, eu acredito que não tem dúvida que é um filho de Deus, que nasceu de novo, que é um escolhido, um eleito de Deus. Eu acredito que a grande maioria aqui tem paz no seu coração em relação a isso. Somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. A grande cilada do inimigo aqui é a seguinte: ele é mais sutil, astuto. Se tu és o filho de Deus, vamos discutir o que isso significa? Vamos discutir quais são os seus direitos como filho de Deus? Jesus, você acha que é justo como filho de Deus você passar fome? Você acha que é justo, que é bondoso da parte de Deus permitir que você passe necessidade? Olha por onde o inimigo caminha. Ele não está aqui querendo dizer: olha, você não é filho de Deus, não. A questão é: sim, você é o filho de Deus. Agora note bem, é justo você passar por isso? Provação, limitação, sofrimento e as suas necessidades. E sabe o que Satanás propõe? Use dos seus direitos, use do seu poder para saciar suas necessidades. E essa é a tentação que ele nos coloca hoje também. Rapaz, diante dessa luta que você tem atravessado, diante desse momento de tanta dificuldade, é justo que você tenha um pouco de prazer, é justo que você tenha um pouco de alegria. Aproveite essa oportunidade, aproveite essa porta que se abre diante de você. Vai lá,
Quem disse que a vida do crente tem que ser só provação, só luta, só dificuldade? Aproveite essa oportunidade. E muitas vezes essa oportunidade que se abre para esse prazer, para essa satisfação, é ali onde está o pecado. É ali onde está a rebeldia, a rebelião contra Deus. Porque às vezes pode ser uma aventura extraconjugal. Mas a minha esposa está adoentada. Eu estou há tanto tempo em abstinência. Eu estou há tanto tempo em provação financeira. Eu tenho dado o meu melhor nesse trabalho. Eu tenho me dedicado, mas eu não tenho tido o reconhecimento. Eu tenho passado provação financeira. E agora abriu-se essa oportunidade de um ganho extra, de um conforto maior para a minha família. Eu mereço um pouco de conforto. E assim o inimigo, de maneira sutil, ele nos faz questionar a bondade de Deus. Ele nos faz questionar nossos direitos como filho de Deus. Então o convite de Satanás aqui não foi para o Senhor Jesus duvidar da sua identidade, da sua filiação, mas foi para o Senhor Jesus refletir o que isso significa. Olha, isso pode significar mais direitos do que você imagina. Batalha da carne. Mas houve também a batalha da fé. Essa batalha da fé é quando o inimigo pega Jesus e leva ele a um pináculo e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito que ele dará ordens. Então, como filho de Deus, é lícito você exigir um sinal. Como filho de Deus, é lícito você exigir de Deus que Ele manifeste aqui o seu poder. Essa era a tentação. Não basta confiar, não basta crer, exija um sinal, exija uma manifestação de Deus. Você tem o direito de exigir isso. Que Deus mostre aqui que você é o filho dele, que Ele envie os teus anjos. Lança-te daqui abaixo, e Ele, conforme está escrito, Ele dará ordens a teu respeito. Há uma batalha aqui da fé, do crer, do confiar. Precisamos de sinais? Precisamos tentar ao Senhor? Ou podemos apenas crer na sua palavra, crer na sua promessa e ficar edificados na sua palavra? Uma fé que necessita de sinais, uma fé que vive pedindo sinais, é uma fé de base frágil. É uma fé que não se contenta apenas em receber a palavra de Deus, mas precisa sempre de confirmação. Molha a lã, deixa a lã seca, deixa a lã em cima, põe a lã embaixo. Creia, confie. Ore, Deus, aumenta a minha fé, fortaleça a minha fé. Mas não imagine que você tem o direito de exigir a Deus sinal algum. Ali havia a batalha pela fé. Mas tem também a batalha pelo mundo. Quando Satanás simplesmente chega para ele e fala: olha, é lícito você trocar de Senhor. Está vendo aqui? A Bíblia vai dizer que Satanás o elevou, o colocou no lugar alto e mostrou os reinos, mostrou a glória desses reinos. E ele falou: olha, a mim foi dada autoridade sobre esses reinos. Não é que esses reinos são meus. O mundo, a criação é de Deus, mas eu recebi autoridade. E essa autoridade foi me dada, conferida, quando Adão pecou, quando Adão caiu. Adão, como representante de Deus, como mediador, como agente de Deus, naquele momento passou para Satanás autoridade sobre esse reino. Autoridade para enganar as nações, para manter o homem na escravidão, na cegueira. Tanto que Jesus não questiona. Jesus nos disse: vem cá, quem te disse que você tem autoridade alguma? Da onde você tirou que você tem autoridade? Jesus não o corrige. Ele de fato tinha autoridade por aqueles reinos. E a Bíblia, ao dizer que ao elevar, mostra a glória. Mas sabe o que muitas vezes o inimigo esconde? É que muitas vezes ele nos eleva para depois nos derrubar. Muitas vezes ele nos eleva para depois nos fazer ficar prostrados. Ele mostra a glória dos reinos desse mundo, mas ele não mostra o pecado, a vergonha dos reinos desse mundo.
Ele mostra o prazer do pecado, o prazer em satisfazer as suas necessidades, mas ele não mostra o que vai acontecer com a sua família, com a honra do seu nome, com a honra do nome de Cristo do Evangelho. Ele mostra apenas as glórias desses reinos e leva a um lugar elevado, para depois, lá na frente, deixar você caído no chão, no pó, na cinza, na vergonha, no constrangimento. Satanás, ele não mostra a realidade, ele falsifica a realidade, e você fica com a leve ilusão de que está curtindo a vida, que está curtindo a liberdade, aproveitando a sua vida, quando na verdade a verdadeira vida está se esvaindo por entre os seus dedos, porque a verdadeira vida é conhecer a Deus e a Jesus, a quem Ele enviou. Essa é a vida eterna, estar ligado àquele que é a fonte da vida, o Deus vivo e verdadeiro. Desfrutar a vida não é viver para satisfazer os nossos prazeres, as nossas necessidades, as nossas fomes, as nossas sedes. Isso não é viver a vida. Isso não é desfrutar a liberdade que Cristo nos deu. Isso é ser escravo dos nossos desejos, escravo dos nossos afetos. Tudo isso que foi corrompido pelo pecado. A sexualidade humana é algo legítimo, bom, que honra e glorifica a Deus. Mas o inimigo vai lá e corrompe, desvirtua e usa algo feito por Deus, agora contra os filhos de Deus. Para nos lançar contra Deus, nos rebelarmos contra Deus. Porque ao invés de adorarmos o Criador da sexualidade, eu me entrego de maneira desenfreada à satisfação sexual. Eu rejeito o Criador e vou usar de uma maneira totalmente desvirtuada a bênção que Ele fez. Então Satanás ele vai mostrar apenas a parte cor-de-rosa. Cuidado, não se deixe iludir, não se deixe seduzir, não compre essa ideia. Ele vai te elevar, ele vai mostrar as glórias dos reinos desse mundo, mas ele não vai te mostrar o quanto o pecado é destrutivo, que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Morte para o jovem, morte para o homem casado, morte para a mulher, mãe de família. Quando a gente deixa a palavra de Deus, quando a gente deixa de ser guiado pelo Espírito de Deus, e a gente busca satisfazer nossos anseios, necessidades e apetites, ela nos guarda, ela nos protege, e nós devemos crer nessa palavra. Ele vai dizer, olha aqui Satanás, seu diabo, escuta o seguinte, está escrito que nem só de pão viverá o homem. E o pão é aquilo que, humanamente falando, existe de mais básico, essencial à vida humana. Pois bem, existe algo mais essencial do que o pão para esse corpo. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O povo no deserto pediu a Deus por pão, pediu a Deus por carne, ainda ficou lembrando do cardápio do Egito, e ficou ali provando a Deus, pedindo sinais a Deus, reclamando, murmurando e exigindo de Deus. Mas o que aconteceu com eles? Todos pereceram no deserto, todos aqueles que não creram. Judas, verso 5, vai dizer, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Os que não creram em quê? Esses que foram destruídos por Deus, não creram em quê? Não creram na palavra, não creram na promessa, duvidaram. Moisés, você nos trouxe aqui para sermos devorados por esses gigantes? Era muito melhor ficar no Egito. Você trouxe a nós e aos nossos filhos para perecermos nesse deserto. Eles não creram na promessa, eles não creram na palavra, e por isso eles foram devorados, destruídos. Em que você crê? Aonde está a sua esperança? Aonde está depositada a sua confiança? É na palavra de Deus? É na promessa de Deus? É em você mesmo? É nos recursos desse mundo, na sabedoria humana? No dinheiro? Nas suas amizades, seus contatos, seu networking? São nessas coisas que você se apoia e confia? Nós devemos sim ser esperançosos quanto ao futuro.
Nós devemos ser esperançosos quanto ao plano e à vontade de Deus para a nossa vida, mas não por nós mesmos, não pelos nossos dons, não pelo nosso esforço. Nós devemos ser esperançosos porque nós conhecemos a Deus e sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós devemos crer na palavra de Deus, nós devemos confiar na palavra de Deus. Esse é o ministério mais importante que um pastor tem. Quando foi da instituição dos diáconos, em Atos capítulo 5, eles foram instituídos, os diáconos, para que os apóstolos pudessem se dedicar à visitação, para que os apóstolos pudessem se dedicar às reuniões administrativas. Eles foram instituídos para que os apóstolos pudessem se dedicar à palavra e à oração, porque a igreja é edificada, fundamentada pela palavra e pela oração. Na classe de catecúmenos temos lá cerca de 15 adultos. 15 adultos que se achegaram à igreja de janeiro para cá. Eu já visitei todos eles. E algo comum que eu escutei de todos eles foi: pastor, na quarta igreja temos sido alimentados. Depois de passar por igrejas, depois de ter uma caminhada no Evangelho, chegou um momento que não dava mais. Nós sentíamos que a nossa fé, nós estávamos ali morrendo de inanição. Mas ao chegar na quarta igreja, nós paramos de procurar outra, porque nós temos sido alimentados. Essa é a principal responsabilidade do pastor. Nisso ele deve se afadigar, nisso ele deve se dedicar, porque as nossas famílias são fortalecidas e edificadas pela pregação da palavra de Deus. Os futuros jovens, os jovens que serão futuros pais, futuros homens da igreja, futuros líderes da igreja, eles são formados e fortalecidos na fé pela pregação da palavra. Nossas famílias que às vezes passam por um momento de luta, de dificuldade, nós somos encorajados, sustentados ao crer naquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. As pessoas são convertidas e salvas pela pregação da palavra. O erro é desmascarado, o engano é denunciado por meio da pregação da palavra. E o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, o instrumento que ele usou para repreender o inimigo foi a palavra de Deus. A reforma protestante tem como marca esse retorno à palavra de Deus, a tirar a poeira, aquela palavra que estava esquecida, guardada em algum lugar. Houve um movimento de tradução da Bíblia para a língua do povo. John Wycliffe, que foi aquele ali usado por Deus para trazer a palavra na língua inglesa. Martim Lutero, que traduziu para o alemão, e a palavra de Deus foi colocada na mão do povo. Não apenas a Vulgata Latina de Jerônimo, que era acessível apenas a alguns do clero, nem a todos. Às vezes se fazia um curso de doutorado em teologia e o camarada nunca tinha pegado uma Bíblia. E o movimento da reforma protestante foi um movimento de retorno às Escrituras. Ser reformado, ser presbiteriano, é ser o povo da palavra. E o nosso culto, a nossa liturgia tem que demonstrar isso. A centralidade da palavra de Deus. Os nossos cânticos, a nossa oração tem que estar encharcado da palavra de Deus. É isso que vai fortalecer a nossa igreja. É isso que vai nos tornar agradáveis e aceitáveis diante de Deus. Um culto que agrada a Deus é um culto centrado na sua palavra. Ele precisa ser agradado. Quem está aqui para ser agradado é o Senhor. Estamos aqui para oferecer um culto a Ele e não a nós mesmos, aos nossos gostos, às nossas preferências, que são diversas, que são diferentes. Mas nós estamos aqui para entender quem é o nosso Deus, para ver essa revelação de Deus na sua palavra
e oferecermos um culto em espírito e em verdade que agrade ao Senhor. A igreja é edificada por meio da palavra. Nossas famílias são edificadas por meio da palavra. Nossos jovens, nossas crianças precisam da palavra de Deus. Porque senão vão ser uma presa fácil. Uma presa facilmente enganada pelo inimigo. Satanás chega a usar a palavra. Olha, está escrito, Salmo 91, verso 11 e 12, que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. O inimigo usa a palavra. Ele fala algo que é verdadeiro. Mas o erro está ali. A sedução está ali. O engano está ali. E quando o inimigo vem, ou o pregador, ou o pastor lá na internet, lá no rádio, você escuta, e ele fala uma heresia atrás da outra, rapidamente você desliga aquele vídeo, muda aquela estação de rádio, e você para de ouvir. É fácil perceber o engano. Mas sabe qual é o problema? É que ele fala 2, 3 verdades, e ali no meio sai uma afirmação, uma declaração que não tem nenhuma base bíblica. Sai ali algo que ele coloca para você como verdade de Deus, mas é algo do coração humano. E aquilo vem misturado. E aí, para você identificar e separar o que é palavra de Deus, o que é verdade de Deus, e o que é heresia, engano do coração humano, como é que você vai fazer isso? Conhecendo a palavra. Apenas com o conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo nos guia, nos dirige, mas sabe como ele faz isso? Por meio da palavra. Ele traz à nossa memória a palavra de Deus. Escondi no teu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se eu não conheço a palavra, se eu negligencio a palavra, se eu não tenho tempo para essa palavra, o Espírito Santo ele fica ali querendo, nos livrar, nos libertar, nos sensibilizar, falar ao nosso coração, mas o nosso coração é um analfabeto da palavra. E Paulo vai dizer aos crentes, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês. Pelo tempo de caminhada cristã, vocês deveriam ser mestres. Mas sabe o que eu preciso fazer? Voltar aos rudimentos, às coisas elementares e básicas. Eu tenho que voltar para o Neston, para o Mucilon, mesmo decorrido tanto tempo de caminhada cristã. Aonde você está nessa caminhada cristã? A responsabilidade é sua. Você tem uma responsabilidade nisso também. Eu darei contas diante de Deus. Eu darei contas diante de Deus. Das oportunidades que eu tive de vir aqui anunciar a palavra de Deus, e eu abri mão disso. Porque não me preparei, porque não estudei, porque não me aprofundei, porque não fui orar, ou porque me preocupei em ser agradável, porque me preocupei com a sua expectativa, em falar algo que você fosse embora para casa meio que nas nuvens, motivado. E aí, ao querer agradar você, eu pego essa palavra. Então, meus irmãos, vamos lá. Eu vou prestar contas diante de Deus. Ele vai exigir de mim. Ele vai cobrar de mim. Mas Ele também vai cobrar de você. Porque você também tem a responsabilidade de dia após dia cavar com a sua mão, buscar conhecer esse Senhor. Você não deve esperar a vida inteira ficar como aquele passarinho, aquele filhote que é alimentado ali pela sua mãezinha que joga na boquinha dele já mastigado. Você tem que se desenvolver. Você tem que buscar esse conhecimento. Para você poder fortalecer a sua família, ensinar os seus filhos. Para você poder ser apto como líder na casa de Deus. Você precisa conhecer essa palavra. Isso faz parte do nosso compromisso com o Senhor. Pelo qual eu darei conta e você dará conta. Na nossa caminhada como filhos de Deus, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Devemos entender que seremos provados para amadurecimento, provados para crescimento. E devemos entender também que precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra Ele.
assim a tua casa vai ser fortalecida, assim os teus filhos vão ser edificados, assim o seu casamento vai ser protegido, assim a igreja de Deus vai ser edificada e vai ser uma bênção. Então, meus irmãos, lembrem-se, o diabo é um inimigo real e poderoso. Não devemos enfrentar a tentação como se fosse algo estranho. Nossa principal arma é a palavra e a oração. Deus já nos deu os mecanismos, os meios de defesa e de ataque. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Você está sofrendo? Você está cansado? Você sente que não tem forças? Você se vê cambaleante? Você acha que vai cair? Nós temos um Salvador que compreende e entende as lutas que enfrentamos. Ele se identifica conosco. Hebreus vai dizer, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2,18. Ele passou por provas e tentações de toda a natureza. Ele entende a tua luta. Ele entende a tua fraqueza. Ele se coloca ao teu lado. E sabe o que ele te diz? Tem bom ânimo. Fortalece-te. Fortalece-te nessa palavra. Busque ser cheio do Espírito Santo na sua vida. Busque uma vida de obediência. Não coloque suas necessidades, seus prazeres em primeiro lugar. Mas esteja disposto a mortificar a sua carne. A crucificar a sua carne a cada dia. Porque a alegria e a glória desse mundo é passageira. Mas a alegria e a glória que Deus tem para os seus filhos é eterna. Vocês lembram de Mateus 28:18? Quando Jesus chega para os seus discípulos e fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O diabo estava oferecendo autoridade daqui, desses reinos. Ele ofereceu um atalho, um plano B, um plano mais fácil. É só você se ajoelhar. Me adora, cara. Me adora que eu já te dou essa glória e essa autoridade. Mas Jesus trilhou o caminho do sofrimento, o caminho da obediência, o caminho do desprezo e da vergonha. Mas sabe o que tinha no final desse caminho? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Você vai querer a glória de quem? Dos reinos desse mundo? Ou você vai querer a glória que Deus tem preparado para os seus filhos, que trilharam o caminho da obediência, do sofrimento, que negaram, abnegaram seus prazeres, desejos e cobiças desenfreadas e buscaram uma vida de santidade, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus. Esse é o caminho do Filho de Deus, esse é o caminho que a igreja de Deus tem que trilhar nesse mundo.